Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma oração, pedir aos irmãos, cada um que fizesse uma oração pela homenageada do dia, as mamães, que, ainda que aquelas que não estão mais entre nós, mas certamente deixaram ensinamentos. Então, que a gente possa orar pela família, pelas mães, que Jesus possa abençoar a família cristã, que é o que a gente vai estudar aqui hoje. Pai, misericordioso Deus, neste momento nós estamos aqui na Tua presença para pedir ao Senhor, Pai, que nos abençoe nossas mães cristãs. Pai, abençoe aquelas que estão desviadas. Pai, aquelas famílias que não estão unidas agora no Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, Pai. Que o Senhor possa trazer a sabedoria e a graça da maternidade sobre as mulheres, Pai. Estamos perdendo a sabedoria e a graça da maternidade. Pai, que o Senhor fale conosco essa manhã. Que o Seu Espírito esteja aqui conosco, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo hoje que nós vamos falar é sobre a família, a vida da família na aliança. A vida da família na aliança, para iniciar, nós temos que partir do princípio, como aqui somos todos cristãos que estamos aqui, creio eu, então a gente parte do princípio que a família cristã, que a gente acredita, em que pese hoje temos algumas deturpações, a gente tem que respeitar cada um, né, a opinião aí do lado de fora de cada um, mas na nossa igreja a gente prega que a família cristã é o marido, a mulher e os filhos, ou o marido e a mulher, que ainda não tenha filho. Então, vamos partir do princípio que todos nós estamos crendo e cremos na palavra de que a família cristã é formada pelo casamento entre homem e mulher. Amém? E espero não ofender ninguém com essa situação. A gente sabe que hoje em dia é muito complexo falar sobre alguns temas, porque existe uma situação complicada na sociedade, mas aqui a gente crê que todos estão nessa mesmo caminhar, né? Primeiramente, nós vamos falar sobre a posição do esposo na família. Eu vou pedir para a Sara para abrir, ela já abriu aí a imagem, eu vou pedir ela para abrir em 1 Pedro 3,7, só para a gente ler junto na mesma tradução, que fica melhor. Amém, irmãos. Vou pedir para os irmãos lerem comigo, por favor. Vamos lá. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando a honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, vocês não serão interrompidos. Amém. Então, irmãos, a gente tem um primeiro ponto aqui que a gente tem que observar que, em que pese, igual eu repito, hoje em dia nós estamos vivendo uma situação diferente na sociedade, em que o homem, muitas das vezes, foi tolhido da sua condição de homem, a mulher tomou essa posição na família. A gente tem que lembrar que a família, segundo o que a Bíblia diz, é homem e mulher, e o homem como líder espiritual da casa. O homem como uma espécie de líder realmente da casa. Isso é a família cristã que está na Bíblia. Então, ainda que tenha irmãs, a gente sabe disso, que trabalhe fora, e isso é salutar, não tem nenhum problema, não é antibíblico, nada disso. Mas a gente tem que lembrar que a condição de líder da família, o líder espiritual da família, é exercida pelo homem, pelo papel do homem. E a gente está vivendo uma sociedade que essa condição ficou um pouco deturpada. Então, a gente parte do princípio que, como diz ali a palavra, que o homem deve viver com discernimento,
dando honra à esposa por parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ou seja, a gente parte do princípio que esse papel de protetor da família, inclusive o protetor espiritual, está sobre o homem. Eu vou pedir a Sara para voltar só aquela imagem lá, Sara. Ali aquela imagem, ela ilustra bem. O homem protege a família, lidera a família e provém a família. O que não quer dizer que, obviamente, que a mulher que trabalha não possa ajudar o homem. Isso aí é óbvio que a gente vive dias difíceis. Não tem como, muitas das vezes, só um trabalhar e sustentar a família sozinho. Isso, hoje em dia, é um luxo. A pessoa que consegue ficar em casa cuidando do filho é muito difícil, porque a mulher conquistou o mercado de trabalho, é um espaço importante, isso não é antibíblico. Mas a gente tem que lembrar que a proteção da família, a liderança, não deixou de ser do homem por causa disso. A família cristã é assim que funciona. E a gente, como eu disse no início aqui, a gente está partindo do princípio que todos nós queremos viver um casamento, um relacionamento com os maridos, com os futuros maridos, com os noivos, um relacionamento cristão, né? Uma coisa que a gente vê na palavra também é que o esposo ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é um imperativo também. E como que Cristo amou a igreja? Muitas das vezes a gente tem uma visão deturpada desse caráter de proteção do homem, uma visão machista, uma visão errada, como se a mulher tivesse tenha que estar disponível 24 horas por dia para servir o marido. E a gente isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque quando a palavra de Deus diz que o esposo deve amar a igreja como Cristo, o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a gente tem que observar qual que é o exemplo de liderança e de proteção que Jesus deu para a sua igreja. Se a esposa está comparada aqui com a igreja, nós temos que observar que o marido, na condição de esposo dessa família, ele tem que estar para a esposa como Cristo está para a igreja. E como que Cristo defendeu, protegeu sua igreja? Nós não estamos falando só do relacionamento romântico entre homem e mulher, relacionamento muitas das vezes que é resumido basicamente a relação hoje em relacionamento sexual, que é um ponto importante, não tem criança que a gente pode falar, que é um ponto importante da relação, mas que não é o principal, não deve ser pelo menos a coisa que vem à frente das demais, deve estar em pé de igualdade. Então, Cristo, se a gente observar dentro do contexto bíblico, Cristo protegeu a sua igreja sendo um líder servil. O que é o líder servil? Ele liderou, mas ele liderava servindo a sua igreja. Ele serviu os apóstolos, ele lavou os pés dos apóstolos, ele protegeu os apóstolos, ele morreu pelos apóstolos e por todos nós. Ele morreu por sua igreja, para nos salvar. Então, quando a gente observa que a liderança de Cristo na sua igreja e compara a do marido, será que hoje, fazendo uma reflexão sincera, a gente vê esse modelo de marido na sociedade? Sejamos francos, a gente observa esse modelo de marido que está disposto a morrer pela sua esposa, dar a vida, servir a sua esposa, ou estamos vendo um outro tipo de modelo de marido, que é um marido que muitas das vezes deixa essa condição de líder espiritual para a própria esposa, ou mesmo que acha que a esposa é apenas uma serva dele. Tem esses dois extremos. A gente tem um extremo de que a esposa ali ela tem uma situação de menos importância, que a gente viu ali na palavra, que não é verdade, que ela é coerdeira da graça, então ela está junto com o homem, ela não é menor do que o homem, mas ela tem uma função diferente. Então, o marido, hoje, se a gente colocar que Cristo, que é uma imposição da palavra, de que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós estamos amando homens, nós estamos amando nossas esposas como Cristo amou a igreja, nós estamos depositando nela
ou estamos depositando nela a condição de serva do lar, ou então deixando ela que ela seja a líder espiritual da nossa casa. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos cumprindo esse papel bíblico? Vocês acham realmente que isso está acontecendo hoje em dia, observando os relacionamentos que a gente vê do lado de fora mesmo, ou até mesmo dentro da igreja? Uma autocrítica que a gente deve fazer. A gente está cumprindo esse papel como homem? Será que estamos cumprindo esse papel? De amar nossas esposas, de proteger nossas esposas e de servi-las como Cristo serviu a igreja? Nós estamos fazendo isso? Eu creio que não. Eu faço até uma meia-culpa. Eu reconheço isso. Minha esposa está aqui hoje. Glória a Deus por ela ter vindo. Oro pela vida dela, sempre. Oro para que ela encontre Jesus na vida dela. Isso não é uma função minha, é uma função orar por ela é uma função minha, mas o objetivo, de que ela encontre Jesus na vida dela é o Espírito Santo que vai guiar, isso não sou eu, não é uma coisa que eu quero para mim, é o Espírito Santo que deve tocar o coração das pessoas. Então, assim, mas muitas das vezes eu me comporto dentro da minha casa como se ela fosse minha serva. Ah, faz isso, faz aquilo. Isso não é correto. Isso não é correto. Servir a esposa não nos torna menos homem por isso. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que devemos servir a esposa e amar a esposa, e nesse amor está incluído o amor de servir, o amor de amar, realmente, o amor romântico também faz parte, o amor sexual, por que não? Porque é assim que o casamento funciona, mas está embutido aqui tudo isso, todas essas situações. Então, vamos fazer uma reflexão, os irmãos que depois saírem daqui, que nós possamos orar com as nossas esposas, possamos pedir a Deus que a gente seja exemplo de homem cristão, como Cristo amou a igreja. Amém? Só não pode constranger a gente. Estou brincando. Mentir é pecado também, a irmã está falando, viu, José? Quero ver se eu sair dessa aí. É isso. É isso. José Terra está dando exemplo aí, viu, gente? É o homem mais romântico da igreja, vai sair daqui, a irmã vai fazer maior sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que a gente siga o exemplo do irmão Zé Terra, que é um exemplo de marido, que a gente quer, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele ama a sua esposa. A gente vê um casamento cristão, ele teve problemas de saúde, a irmã esteve do lado dele o tempo todo, e esse modelo de casamento que a gente quer para a nossa família. É o modelo de casamento cristão que a gente quer, que é o homem não só como protetor, mas amando a igreja, amando sua esposa como Cristo amou a igreja, dando exemplo de amor. Então, aqui em Efésios 5, 25, 27, fala que, maridos, amai vossas mulheres. O modo de submissão do marido, que está subscrito aqui, fica subentendido também que consistirá em amor, explicando como Cristo amou a igreja. O marido deve dar um amor especial exclusivamente a uma mulher. Então, também não dá para falar assim,
casamentos múltiplos, né? A gente abre a internet hoje, gente, dá até arrepio para quem é crente. Vamos ser sinceros. Cada dia é uma história nova. Agora é casamento entre três e mais um. É uma situação, assim, escabrosa. A gente... É isso aí. A gente não pode nem falar o nome, porque eu acho até ofensivo de falar. Porque, perdão da palavra, gente, isso é gambiarra, isso não é casamento. Não tem condições de um casamento perdurar. A gente conceber um casamento cristão desse jeito. Então, o casamento cristão, qual que é o modelo? O homem protege a família, o homem lidera a família e o homem provê a família. E essa liderança é a liderança de Cristo. É a liderança no modelo de Cristo. Cristo como modelo para o homem. Como Cristo amou a igreja, nós devemos amar nossas esposas, protegendo-as, provendo-as, dando o melhor que a gente pode, como o Sr. Zé Terra falou, agradecendo, servindo e por que não servindo também, porque isso é cristão. O homem fazer o café e levar na cama, como o irmão Zé Terra falou, isso não é anticristão, como eu vejo alguns homens cristãos falando que não, isso não é, isso é função da esposa. Qual a função da esposa? Se Cristo serviu a sua igreja, se Cristo lavou os pés dos apóstolos exemplo maior de humildade impossível. Então, gente, eu gostaria de fazer um adendo aqui, só fazer um parênteses, pedir desculpa a Efra, publicamente, porque eu esqueci ela. Eu sou uma ovelha tão ruim que eu vim e esqueci a esposa do pastor. Então, pastor, foi mal. Minha esposa está rindo, mas ela falou, você fez isso? Eu falei, eu fiz. Mas é porque eu achei que ela viria, então desculpa, viu? Veio, mas veio não comigo, né? Era o certo, era vir comigo, então errei. Aí você vê que eu estou tentando dar o exemplo aqui, mas o exemplo não está dando, né? Não está legal. Pois é. Mas se eu esquecesse ela, estava difícil, porque ela está dormindo lá do lado, aí não tem jeito. Aí não dá. Mas então, irmãos, só pedindo desculpa a Evelyn, de novo, o amor bíblico pela esposa é exigido do marido. E, em primeiro lugar, a entrega total, que inclui disposição a sacrificar a vida por ele. Como eu disse, nós hoje vivemos uma sociedade de homens emasculados. O que é emasculado? Homens que não querem ser homens. Homens que, com 50 anos, não é situação específicas que acontece, que ainda jogam videogame e são adolescentes. Isso não é papel. Não estou falando só jogar videogame, não é isso. Mas viver só em função disso. Isso não é papel do homem. Nós estamos vivendo uma sociedade emasculada em que homens são cada vez mais tratados como meninos. E a posição do homem é tomada pela mulher. Então, assim, a gente pega o desenvolvimento da sociedade. A gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente não quer viver, mas uma guerra. Quem são os obrigados a se alistarem na guerra? Homens. Porque, obviamente, a mulher ela é a mais frágil da relação. Fisicamente, a mulher é a mais frágil. E essa liderança, esse sacrifício da vida pela mulher é papel e função e obrigação do homem, é um imperativo da Bíblia, da palavra. Se você é cristão, você tem que estar disposto, a partir do dia que você deixou sua mãe e se juntou à sua esposa, você é uma só carne, você tem que estar disposto a dar a vida por sua esposa, porque ela é a mais frágil da relação. É obrigação. Não é um direito, não é uma opção, é uma obrigação cristã. Amém? Como eu disse aqui, seguindo aqui a palavra, além da questão do líder, a questão do viver para servir, que o irmão Zé Terra deu o exemplo aqui para a gente, um exemplo bacana, que é o serviço de maneira, não tirar o papel do homem, mas enaltecer o papel de homem, de líder, que é dar o exemplo. O homem, Cristo, quando veio ao mundo, ele liderou pelo exemplo. Ele dava exemplo durante todo o tempo. E nós, como homens, não estamos dando exemplo na sociedade. O pastor fala muito isso aqui.
A gente vem aqui na igreja e a gente se coloca como crente, vive no domingo como crente e sai daqui e a gente deixa de ser crente. A gente vai para o mundo e vira outra coisa que não é crente. E esse serviço à esposa é a obrigação do crente, do marido crente. Isso não é mais uma vez, não é uma opção do homem, é uma obrigação do homem. Aqui a palavra, eu quero só dar um adendo aqui também, a palavra traduzida como servo no Novo Testamento, em Romanos 1, tem seu significado e tradução mais correta como escravo. Jesus, mesmo sendo cabeça, agiu como escravo. Várias vezes a gente tem exemplo, a gente está com uma hora um pouquinho adiantada, eu ia ler os textos, mas depois, se os irmãos quiserem ler, por exemplo, Filipenses 2, 5 e 8, os maridos são líderes do lar, mas não cumprem seu papel dando ordens, mostrando quem é que manda na casa. Serão cabeças do lar, apontando o caminho da aliança e servindo, como eu disse aqui, dando exemplo. Nós temos que dar exemplo como marido. Isso é uma função nossa. Tá? E uma coisa que é importante também nesse papel de liderança familiar, como eu coloquei aqui, é a liderança espiritual. A santificação da esposa. O que é a santificação da esposa? A gente ora por um lar santo, por uma esposa santa, uma esposa que ora, que pede a Deus, mas a gente tem que entender o seguinte: a esposa, ela é um indivíduo em si. A salvação, a fé, ela é um dom individual. Ela é um dom individual. A gente ora, por isso a gente intercede por meio de orações, por meio de súplicas, mas a salvação e a santificação, ela é individual. A esposa, ela é co-herdeira da graça. A palavra ali, 2 Pedro, diz bem claro. Então, ela não é um adendo do marido na questão da fé. Ela não fica, o marido é o líder, mas ela não é um pedaço do marido. O marido fizer, ela vai fazer também. Não tem como ser assim. É um indivíduo, ela tem seus pensamentos, ela tem suas crenças, suas convicções, suas vivências que ela trouxe da sua própria família, das suas criações. Então, essas questões, essas individualidades, elas têm que ser respeitadas, obviamente, mas cabe ao marido auxiliar a esposa nessa santificação, orando por ela, muitas das vezes conversando, uma situação ou outra que esteja fora do conceito da fé que a gente crê, mas é uma questão que cabe ao marido também fazer essa intercessão, lembrando sempre que a esposa, ela é individualmente uma pessoa. Ela não é porque o marido se converteu ou porque o marido tem mais fé que a esposa vai acompanhá-lo. Isso é uma situação que compete a ela. Um dom, a fé é um dom individual, como eu disse. É uma situação que vem no grupo familiar. Muitas das vezes, por oração, nós oramos para que nossos familiares que não são convertidos se convertam. Minha mãe foi fruto de oração e meu irmão foi fruto de muita oração, muita batalha, mas cada um teve seu tempo, cada um tem sua característica, cada um tem sua individualidade, cada um pensa de um jeito e como a gente está numa igreja reformada, o pastor fala muito isso, a salvação vem pela graça e a justificação pela fé. Então, a fé ela é individual. Não tem como justificar um grupo de pessoas porque um ali aceitou a Cristo genuinamente. Cabe a cada um. O coração de cada um, Cristo sonda o coração de cada um. Mas é papel do marido auxiliar a esposa nessa santificação. Auxiliar a esposa a encontrar esse caminho cristão da família. Amém? Eu teria mais algumas situações para colocar aqui, mas eu vou, porque já está um pouco adiantado, e eu queria fazer algumas aplicações aqui. O irmão Zé Terra levantou alguns pontos, que a gente ainda vai falar da esposa, mas vou ser mais breve, né, da esposa, para a gente refletir aqui. A gente casou para ser feliz, mas a gente fala assim, eu te amo muito porque a gente vê isso todo dia.
Isso aí, então, em filme de Hollywood, é toda hora. Porque você me faz feliz, como se a felicidade do outro tivesse atrelado, a obrigação de felicidade tivesse atrelada ao outro. Nossa felicidade, obviamente, eu sou feliz porque eu amo minha esposa, porque ela é uma excelente mãe, uma ótima profissional, uma pessoa brilhante, eu amo minha esposa. Mas minha felicidade meu coração está nisso ou está em Cristo? Eu deposito minha alegria, deposito minha esperança na minha esposa, como se ela fosse me salvar. Eu idolatrar a minha esposa, idolatrar o relacionamento. É isso que é cristão? Não é cristão. Porque a minha esposa ela é falha, como eu sou. Ou eu sou, às vezes, muitas das vezes, mais falha que ela. Estou tentando ganhar ponto, viu, Sozé? Para você não ser o melhor marido aqui hoje, estou aqui falando, estou tentando. Para chegar mais tarde, né? Quem sabe ganhar um beijo, ó. Quem sabe, né? A gente já vai tentando, né? Aí a gente vê ela sorrindo lá atrás assim, a gente fica feliz. Quando faz uma cara meio brava, a gente já fica assim, meio preocupado, porque eu falei alguma coisa, né, pastor? Mas a gente deposita essa felicidade na esposa ou deposita em Cristo? Em Cristo. Porque nós somos falhos. Não há ser humano que pisou na terra, salvo Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo, que não falhou. Então vai falhar. Eu vou falhar, ela vai falhar, o marido da outra vai falhar, a esposa, obviamente, que tem falhas que são situações complexas de serem resolvidas, porque existe uma série de situações, como, por exemplo, o adultério, que são situações bem específicas do casamento que dificulta a relação. Ainda que a gente perdoe, que as pessoas perdoem, obviamente que isso gera um desconforto. Mas aí a gente vai voltar para a reflexão aqui, só que para eu não divagar muito, nós não devemos colocar a felicidade da nossa existência na nossa esposa, porque somos homens, mas somos homens cristãos, e homens cristãos depositam a sua esperança em Cristo. O relacionamento é uma bênção de Deus. A família da aliança é uma herança de Deus para a terra, assim povoaremos a terra. A única relação sexual possível, e relação sexual que é capaz de desenvolver vida, gerar vida, ainda que a sociedade hoje queira inventar que homem engravida, que não sei o quê, que é uma... Aqui a gente pode falar desse jeito, espero que não esteja gravando, senão sai daqui preso, né, pastor? Não volto nem segundo para trabalhar. Mas o desenvolvimento, o correto é a relação sexual monogâmica entre homem e mulher. Obviamente, isso é uma bênção. Mas nossas esperanças não devem estar depositadas no outro. Nossas esperanças devem estar depositadas em Cristo. Cristo é a nossa única esperança. Nosso único alvo é a cruz de Cristo. É esse nosso único alvo. Nosso único objetivo é chegar no final da nossa vida como crente, morrer e ser salvo. É isso. Não tem outro objetivo, não. A gente pode ser feliz, menos feliz, mais rico, mais pobre, mas o objetivo final de qualquer relação humana, que seja um cristão, não estou falando de uma relação humana mundana, que vive para saciar o seu próprio prazer, para relação sexual que seja, uma relação romântica, que a gente vê em filme. Não, estou falando na relação cristã, que não é deturpada, é viver para Cristo. Só isso. Morrer em Cristo. Ser salvo. Completamos a carreira. Acabou. É isso. Então, que a gente entenda, como homens, somos líderes, somos protetores, mas somos servos de nossa esposa, como Cristo foi servo de sua igreja. É obrigação, é impositivo e temos que dar a vida por nossas esposas. Nós temos que estar preparados para dar a vida por nossas esposas. É obrigação. Casamos, então assumimos esse ônus, como homens, cristãos que somos, assim espero. Vou falar um pouco agora do papel da mulher, mais breve, gente, porque já está um pouco adiantado. Eu atraso é minha culpa, né? Porque eu não trouxe a esposa do pastor. Uma vergonha, eu vou me penitenciar isso o dia inteiro.
Som. Então, irmãos, eu vou adiantar um pouco aqui para falar das mulheres. Eu queria só que a Sara abrisse para mim em Gênesis 2, 18 e 23. Para a gente ler junto. Rapidamente, a gente terminar aqui, concluir. Se os irmãos pudessem ler comigo, por favor. Não é bom que o homem esteja só. Farei a ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe o nome que lhe daria. E o nome de todos os seres vivos, esse seria o nome dele. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou e a levou até ele. E o homem disse: essa afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão tirou. Amém. Sara, e abre para mim também Efésios 5, 22 a 24. Aí vamos ler. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio corpo do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também a esposa se sujeita ao seu próprio marido. Amém, irmãos? Então, nós temos algumas características da esposa, e deixando claro aqui de início que, pelo fato de termos papéis distintos na criação, Deus reservou o papel de esposa, de auxiliadora para a mulher, não é um papel menor na criação. Ela é co-herdeira, a gente viu lá em Pedro, 2 Pedro, ela é co-herdeira da salvação, ela é co-herdeira da graça. Então, ela está para o marido, ela está em pé de igualdade para Deus. Deus não faz essa acepção de que o homem é melhor do que a esposa. Não é isso. Deus deu algumas funções distintas do homem para a mulher. Então, são situações diferentes, o que não quer dizer que a mulher é pior do que o homem. Não é isso, não é inferior ao homem. A gente tem casamentos que, muitas das vezes, o homem se acha superior à esposa por ser o líder espiritual, por ser o provedor, por ser o líder, por ser o protetor, o que ele deveria cumprir como obrigação. Mas, não, na verdade, ele não é superior à esposa. A gente deixando claro isso aqui, que a mulher e o marido são um conjunto, é um grupo, é uma família, e essa família se completa entre si, com funções distintas, cada um com a sua função, mas igualmente abençoados por Deus. Amém? Então, a gente vê aqui que a origem da mulher porque o homem ele não se achava completo e ele precisava de uma auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora idônea? É uma pessoa, é um ser, naquele momento, que ajudaria o homem idoneamente, seria uma coisa idônea, eu vou explicar como sendo uma coisa correta, uma coisa justa. Então, a auxiliadora idônea é a função da esposa no lar. Quando ela é liderada pelo marido, do ponto de vista, como a gente crê no casamento cristão, eu vou pedir a Sara para voltar naquela imagenzinha lá.
pastor mandou para a gente, que ilustra bem, que ela conforta, ensina e nutre. Então, ela está confortando o lar, ela nutre o lar e ela, muitas das vezes, ela tem aquela função de ser a parte mais meiga da relação, a parte carinhosa da relação, a parte materna. O Cris está rindo ali atrás, deve ser por isso. Mas a meiga que eu falo aqui é a questão de ser aquela função distinta do marido, uma função de maternidade. A gente vai chegar a falar da maternidade, o dom da maternidade, a bênção que é ser mãe, gerar um filho e levar dentro do seu ventre, é uma bênção que nenhum homem jamais vai ter. E apesar de hoje em dia ainda ser, hoje em dia a gente está chegando a um ponto que é tratado como um fardo para a mulher, como uma tristeza, como uma coisa horrível. Nossa, quero ser mãe de pet. Eu nunca vi isso. Mãe de cachorro. Aí, para comemorar lá no Dia das Mães, põe um cachorro lá. Meu filho. Gente, pelo amor de Deus, nós somos crentes. Não existe mãe de pet, não. Existe mãe de gente. A gente vai partir desse princípio. A gente ora para que as mulheres encontrem essa bênção, né? Aqui a passagem indica que a fêmea, em Gênesis, que a fêmea foi criada da mesma substância do homem. Então, ela não é inferior, como eu disse. Ela não é inferior como portadora da imagem, representante ou espelho de Deus na vida diária. Assim como o macho, a fêmea também foi feita a imagem e semelhança de Deus. Obviamente, se ela foi tirada do homem, ela é assim como o homem. Ela tem as mesmas características, ela tem o mesmo fundamento do homem, ela foi criada da mesma substância do homem. Deus criou os dois de maneira igual. E, repetindo, ela é co-herdeira da graça. Então, se ela é co-herdeira, ela está co. O prefixo co quer dizer que estão juntos ali. Fala assim, a pessoa é coautora de um crime. Eles agiram juntos, então eles são co-herdeiros, eles são herdeiros igualmente. Então, isso é uma bênção. Assim como o macho, a fêmea também foi feita a imagem e semelhança de Deus, como eu disse, nesse particular é absolutamente igual ao homem. Ela só tem funções diferentes no casamento. Ela também recebeu o mesmo mandato que seu marido recebeu. Deveria cultivar o jardim, ser frutífera e povoar a terra. Juntamente com seu marido, ela recebeu o mandato espiritual de continuar a andar com Deus. Infelizmente, depois veio a queda. E Adão, espertamente, colocou a culpa na mulher, como a gente faz hoje, né? Espertamente vai lá, o Senhor me deu essa mulher aqui, ela pecou e me fez pecar. Espertamente, mas estão em pé de igualdade. Tanto o homem quanto a esposa são feitos da mesma substância e detêm as mesmas características quanto à salvação, apesar de terem função familiar distintas. Isso aí é uma premissa que a gente está partindo do princípio que estamos aqui entre irmãos, crentes, e que todos entendem isso e que não vão se sentir ofendidos de falar que o homem é a liderança espiritual, a liderança da família, o protetor, o provedor, e a mulher é aquela que auxilia o marido. Isso não deveria ofender as mulheres cristãs. Não deveria. Mas hoje em dia ofende, mas a gente parte do princípio aqui que somos todos irmãos. Estamos em Cristo. Amém? Amém. A auxiliadora feminina, a fêmea é chamada de auxiliadora idônea, como eu disse, quer dizer, sendo igual a ele, deve capacitar o macho a cumprir a sua humanidade na sua inteireza, assim como ele deve fazer com ela. A mulher é a companheira ou auxiliadora adequada. Então, a mulher, na verdade, ela está ao lado do homem, ajudando o homem na criação dos filhos, no desenvolvimento do lar, na sustento da casa. Por que não? Eu não vejo problema, não acho que é um papel... a mulher deve só ficar em casa trabalhando em casa e o marido fora. Hoje em dia, a mulher conquistou o mercado de trabalho. E pelas condições financeiras que são difíceis, né? Hoje em dia são mais difíceis, é muito complicado só o homem viver trabalhando e a mulher ficar em casa. Então, isso não há problema, desde que essa situação não deturpe as funções familiares de homem e mulher. Aí a gente começa a complicar. Quando a gente vê
famílias em que a mulher tomou a posição do marido, e voltando lá à situação, e o marido está emasculado, ou seja, o marido virou a mulher da relação, aí nós temos um problema cristão. Nós temos um relacionamento que está fora da Bíblia. Aí nós temos um problema. Pode falar. Sim. Certo. 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 Está sobrando mulher. Certo. Hum. É, sim. Não. Deveria. Red pill. Não sei. Eu acho que tem situações que a gente não pode pegar a exceção e trazer para a regra. O pastor, acho que ele é mais preparado para falar sobre isso do que eu, que, né, estudei uma parte específica do tema, sou uma pessoa que estou engatinhando na fé. Nós temos um pastor aqui muito mais preparado que eu para falar disso. Mas eu penso assim, a exceção não pode ser a regra. Obviamente que a sociedade, muitas das vezes, ela é avessa aos valores cristãos. Então, a gente vai ver, muitas das vezes, a regra, a exceção se tornando a regra. Obviamente que tem também situações específicas, que o marido faleceu, ou que tem uma situação de que ocorreu antes da conversão. Isso não é motivo para diminuir a esposa. O que a gente está colocando aqui é a regra do casamento cristão. É uma régua que a gente entende que a palavra de Deus nos ensina. Agora, se lá na Ucrânia teve guerra e morreu muito homem, e tem mulher, então, tem mulher sobrando, não é isso que você está falando? Então, assim... Sim. Sim. Então, vou te dar uma sugestão. Você está solteiro? Vai para a Ucrânia. Gostou, pastor? Resolvido o problema. Brincadeira. Não, estou brincando. Mas eu entendi. Sim. Mas sim, Raul, mas a questão toda é a seguinte, o que eu estou colocando é que a gente não deve permear a exceção pela regra. Tem circunstâncias que acontecem. A gente não sabe o que vai acontecer. O futuro é de Deus. Eu não sei se vai morrer, se eu vou morrer e minha esposa vai ficar viúva. Conciliar como? Você fala o quê? A gente vai conviver como a gente sempre conviveu. Cristo conviveu com várias exceções na época dele. Cristo conviveu com... Pode falar, pastor.
luta na Ucrânia. Pastor, como eu havia adiantado, ele é muito mais preparado que eu, então sermos cristãos. Então, pode falar. Não vai. A sociedade, na verdade, tudo que você colocou aí é fruto de uma sociedade anticristã. Mas Raul, a relação... Sim. Eu vi isso aí. Acabar. Mas, Raul, o mundo já está lidando, já está abrindo brecha para destruir qualquer valor cristão, não é só nesse ponto, é em vários pontos, nas coisas mais óbvias de chamar o homem de homem e mulher de mulher. Hoje não pode mais, você tem que perguntar, você é mulher mesmo? Delos, elos, não sei o que. Linguagem neutra. Então, assim, são situações que são, como o pastor falou, exceção que está sendo criada por uma forma de criação, muitas das vezes, errada, situações específicas, um conjunto de valores que não são crentes. Não tem valor crente mais no mundo. A gente dificilmente tem, porque tudo que era crente, que era valor cristão, exemplo, o casamento entre homem e mulher, que a gente ia no cartório, casava, na igreja, tal coisa, isso já está relativizado. Você abre em qualquer site desses aí de notícia, casamento com 3, como é bom, não sei o quê. Então, assim, tudo é relativizado. Não é só...
Cristão. Sim, dentro da própria comunidade cristã. Porque não é bíblico. Simples, a resposta é só essa. Por que não? Se perguntava, para mim, a resposta é simples. Por que não é bíblico? Por que eu não acho que é correto que seja um casamento entre 3 pessoas ou demais configurações familiares? Porque eu respeito, como cidadão civil, sou obrigado a respeitar, eu não vou desrespeitar hora nenhuma, mas, do ponto de vista cristão, do ponto de vista como opinião, como convicção de fé, simples, porque não é bíblico. E nossa igreja, ela é a única, a nossa régua de fé exclusivamente é a Bíblia. Então, a resposta é essa. Mas eu... Sim. Piorar. Sim. Amém. Amém. O que a senhora falou desde o início, quando o homem pecou, ele caiu ali, começou o pecado, deu entrada ao pecado, nós nos afastamos de Deus, essa história. Mas o que eu entendi, o que o Raul quis dizer, é que é uma coisa que está avançando muito rápido, igual o pastor falou, uma coisa que está avançando até dentro da igreja. O que eu acho que a gente deve seguir o que o pastor falou, continuar sendo crente, conversar aqui entre a gente, né, na medida do possível, conversar com os de fora, sem desrespeitar, obviamente, tomando muito cuidado para não cometer crime, que hoje até a opinião é crime, e orar para que Deus nos acolha no final da nossa vida. Uhum. Ou nem casar, juntar. Eu vou voltar aqui para o ponto. Eu acho assim. Eu acho assim, voltando aqui para o assunto, retomando o raciocínio, de falar rapidamente da maternidade, eu vou concluir, porque já está muito adiantada a hora. O debate sempre é bom, porque sempre vem ideias. E o pastor falou que tocou no ponto principal, que eu acho. Hoje em dia, o homem não quer assumir responsabilidade e a mulher também não. Não quer assumir responsabilidade de ser o provedor, de ser responsável, de morrer pela sua esposa, de ser servo, de ser o líder servil. Isso dá muito trabalho. É melhor ficar jogando videogame né? Pode falar. Eu acho melhor. É isso mesmo. Eu, só concluindo, a Sara vai falar, mas eu acho que temos que orar para Deus para que nossa constituição de família cristã seja mantida, ainda que o mundo não queira isso, ainda que haja exceções, ainda que tenham sérias situações, lembrando sempre que o pastor tocou num ponto aqui que eu acho fundamental. Por que ninguém quer casar hoje em dia, ou prefere se juntar, não sei o quê? Porque casamento dá trabalho, gente. O homem tem que assumir o papel de homem, o homem tem que parar de jogar videogame e ir trabalhar, o homem não vai ter mais cafezinho da cama da mãe, o homem vai ter que fazer o papel de homem protetor da sua família, e a mulher vai ter que ser mãe. Então é difícil hoje em dia você querer responsabilidade. Qual que é a situação hoje em dia? Viver um sexo descompromissado, de acordo com a sua necessidade sexual fisiológica, e pronto, acabou sem nenhum valor. Essa é a regra do mundo. Nossa regra não é essa. Nossa regra é essa aqui. Sempre deixando claro. Pode falar, Sandra.
É isso aí. Amém. 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 A gente tem a Bíblia. E a Bíblia fala isso aqui. Quer queiram, quer não. Glória a Deus. Então eu vou encerrar, concluindo, pedindo a Deus que abençoe nossas famílias, abençoe nossas esposas. Perdão que não deu para falar muito mais do que eu queria sobre a mulher, porque houve debate, mas é muito bom que o Raul tenha levantado isso, porque é uma situação realmente que a gente vê até na igreja, igual o pastor falou. Então, só lembrando, gente, a mulher não é inferior ao homem e a maternidade é uma bênção. Apesar de hoje em dia ser tratado como um fardo terrível, nossa, a mulher vai ser mãe, vai sair do mercado de trabalho, vai... Não, a maternidade é uma bênção e é a dádiva que Deus deu para a mulher e não deu ao homem. Então, assim, é uma bênção ser mãe. Eu não sou mãe, mas minha esposa é mãe, é uma mãe maravilhosa. Deus abençoe a vida dela. Dá um sorriso aí, amor. É isso aí. Sou Zé, tô indo bem. E que a gente ore pelas nossas mães, pelas nossas esposas, para que elas tenham a vontade de ser mulheres, de serem mães santas, assim como a Bíblia diz que devemos ser. Amém? Amém, irmãos. Obrigado, viu, Pablo? Pablo é um irmão muito solícito, com muita alegria. Decidiu falar sobre esse assunto. É um assunto muito espinhoso, né? Falar sobre família hoje. É um assunto muito difícil.